Boa tarde a todos, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e hoje nós vamos dar uma aula a respeito de hérnia de disco lombar. Essa aula vai ficar gravada depois dessa apresentação automaticamente e depois nós podemos fazer uma sessão de tirar dúvidas para quem tiver alguma dúvida, certo? Então esse estudo muito interessante, esse estudo foi patrocinado pela Fundação Bill e Melinda Gates e ele avaliou o impacto de várias doenças no mundo todo, em mais de 180 países. E o que eles perceberam? Que em 1990 a ocorrência de dor lombar era a principal causa de incapacidade, de anos vividos com incapacidade. Em 2013 esse estudo foi refeito e a dor lombar não só continua liderando a causa de anos vividos com incapacidade, como também aumentou a sua força nesse sentido. Então, até hoje, as dores lombares continuam sendo a principal causa de incapacidade no mundo. Falar um pouco sobre o disco intervertebral, que é uma estrutura muito importante na coluna. O disco intervertebral ele funciona então como se fosse um amortecedor na coluna, certo? Então ele é composto basicamente por três partes, uma parte mais interna, que é a parte do núcleo, que é mais amolecida, parece um gel. A parte mais externa, que é o ânulo fibroso, que é mais espesso, e as duas partes aqui de cima e de baixo, que se chama placa terminal. Nós costumamos comparar essa estrutura, a grosso modo, com o chiclete bubalu, porque ele tem aquela substância mais gelatinosa por dentro. O que acontece é que o disco intervertebral ele é muito pobremente vascularizado, é muito difícil chegar nutriente a ele. Então, como vocês podem ver aqui nessa figura direita, os vasos sanguíneos chegam aqui através do osso e são interrompidos quando chegam aqui no disco intervertebral, certo? Para vocês terem uma ideia aqui da postura, quando nós estamos deitados, assim, a pressão no disco intervertebral é mais ou menos 25. Se a gente ficar de pé, isso já aumenta para 100. Se nós sentarmos equivocadamente, isso pode aumentar para 275. Ou seja, essa pressão a qual o disco intervertebral é submetido pode ser multiplicada por mais de 10 se a gente estiver numa postura errada. Por isso que é muito importante readequação postural e fortalecimento muscular em alguns casos de lombalgia, certo? Acontece que o disco intervertebral, na sua parte aqui mais externa, ele é forrado de nervinhos que vocês estão vendo aqui bem fininhos. Esses nervos tecnicamente são chamados de nervos sinovertebrais, certo? E atrás do disco passa os nervos que vão descer para a perna, popularmente conhecido como ciático. O ciático é formado pelas raízes nervosas das últimas vértebras lombares aqui sacrais, Então, se esse disco comprimir esse nervinho, o paciente vai ter uma dor que vai lá para a perna. Então o que acontece é o seguinte, isso é muito importante. Esse material de dentro do disco, que é mais ácido, se ele escapar, se romper esse disco e ele entrar em contato com essas estruturas, com esses nervinhos aqui da parte de fora, ele produz o que nós chamamos de dor axial, uma dor lombar axial. O que é isso? É aquela dor lombar que usualmente não vai para as pernas. Isso é diferente de hérnia de disco. A hérnia de disco acontece quando o disco intervertebral ele é deslocado aqui para a parte de trás e ele comprime de fato o nervo que passa lá atrás que vai para a perna. E é por isso que o paciente tem a gente vai falar sobre isso depois. Então qual que é o quadro clínico do paciente com hérnia de disco? O paciente usualmente apresenta um quadro de dor lombar que irradia para a perna, certo? Piora então quando ele flexiona a coluna lombar, ou quando ele faz qualquer tipo de uso durante a evacuação também pode piorar, e ele pode piorar também quando fica muito tempo sentado. E como eu disse, dependendo do nível da hérnia de disco, o paciente pode ter uma dor que vai até para a virilha, ou para a coxa, ou na coxa até a perna, ou na parte de fora da perna, ou eventualmente na parte de trás da perna, que é o mais comum, até os pés. Então é capaz de mostrar se a dor vem daquela hérnia ou não. Então é muito importante examinar o paciente. Quais são os fatores de risco? Quais são os pacientes que estão mais propensos a ter hérnia de disco? Então, sexo masculino é 2 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. Sobrecarga, isso pode ser por trabalho, por esportes ou eventualmente por uma postura equivocada. A obesidade, aqui a gente vê um raio-x, uma imagem radiológica de um paciente com muita obesidade para vocês verem, claro que aqui é uma situação mais extrema, mas quanto é sobrecarregado o esqueleto dessa pessoa, certo? O tabagismo, então o tabagismo diminui a irrigação sanguínea do disco e predispõe a ter hérnia de disco, então tem estudos que mostram que pacientes tabagistas têm até 4 vezes mais chance
de ter hernia de disco e precisar de mais cirurgia. E história familiar, né? Então, pacientes que têm familiares de primeiro grau com hernia de disco têm mais chances, por genética, de ter hernia de disco também, né? Os exames são importantes, mas como vocês vão ver mais para frente, não são tão fidedignos às vezes de mostrar qual é a causa da dor, né? Então, o raio-x de fato não consegue mostrar as hérnias, certo? A tomografia computadorizada já consegue, de certa forma, demonstrar as hérnias, mas o melhor exame com certeza é a ressonância nuclear magnética que vocês estão vendo aqui do lado direito, né? Então, isso que vocês estão vendo pintado em verde aqui, ó, é o disco intervertebral, né? Na eletroneuromiografia, que é um exame que vai medir a condução dos nervos das pernas. É feito com a alocação de algumas agulhinhas nos grupos musculares. É medido a corrente elétrica desses nervos. Também é bastante interessante. Agora, o que é importante? É muito importante. Isso aqui é uma das partes mais importantes da aula. Nem tudo que aparece na ressonância é causa de dor. Então, por exemplo, esse estudo aqui foi feito com tenistas juvenis de 16 a 23 anos. Todos eles sem dor nenhuma. Ninguém tinha dor nas costas aqui. E foram feitas ressonâncias em todos eles. E a gente percebe aqui nesse gráfico que 31% desses jovens sem dor nenhuma tinham hérnia de disco. E 62% desses jovens sem dor nenhuma com degeneração do disco, sem dor nenhuma, tinham degeneração do disco, certo? Então, e o que isso mostra pra gente? Isso é muito importante. Nem tudo que aparece na ressonância é causa de dor. Então, é muito comum chegar no consultório pacientes falando que tem dores relacionadas à hérnia de disco porque deu na ressonância, né? Isso não é necessariamente uma verdade, né? Então, é importante examinar o paciente para saber se de fato aquela dor vem da hérnia de disco. Então, muito importante, pacientes com alteração na ressonância não necessariamente têm suas dores relacionadas à hérnia, certo? Isso é muito importante, né? Então, o que pode simular a dor de uma hérnia, né? Então, alterações das facetas lombares, que eu vou mostrar aqui para vocês. As facetas lombares são as articulações entre as vértebras da coluna, que vocês estão vendo aqui nessa animação, até piscando para vocês. Essa é uma articulação que tem cartilagem como outra qualquer. E a sua degeneração, a perda dessa cartilagem, que pode acontecer com o passar da idade, né, que é a artrose da articulação, podem gerar dores nas costas e que eventualmente pode descer para a perna, confundindo com uma hérnia de disco, certo? Né, isso é muito importante. Outra coisa, por exemplo, que pode simular uma hérnia de disco, uma dor da articulação sacroiliaca, né? Então, a articulação sacroiliaca, que nessa animação vocês estão vendo aqui, é uma articulação entre o osso do sacro e o osso da bacia, que é o ilíaco, também tem cartilagem, como as outras articulações, ela pode estar suscetível a processos de degeneração, né? Então, isso é muito importante. E pacientes com alterações na articulação sacroiliaca podem ter dores, então, que vão desde as costas, na região do glúteo, e, eventualmente, essas dores podem descer para a perna. Em 12% dos casos, esses pacientes podem manifestar até dores nos pés. Então, isso pode simular uma dor como se fosse de hérnia de disco, quando na verdade não é. Ou, por exemplo, o acometimento do músculo piriforme, que está aqui desenhado para vocês à esquerda, um músculo que vai do sacro até aqui a região do fêmur, né? E o que acontece, que vocês estão vendo aqui à direita, é que esse nervo amarelo que passa embaixo do piriforme é justamente o ciático. Então, contraturas do músculo piriforme podem irritar o ciático e, eventualmente, causar dores que vão lá para as pernas, tá? Então, isso é muito importante de diferenciar essas causas de dores, entre aspas, do ciático. E como que a gente faz isso, né? Nós fazemos isso através do exame físico e, muito importante, essa é outra parte muito importante da aula, são os bloqueios diagnósticos, né? Então, imaginem vocês que nós estamos suspeitando que é a articulação sacroiliaca que está causando todas essas dores, né? O que a gente pode fazer? Guiado por imagem, o paciente fica de bruço aqui sobre sedação, como se fosse uma endoscopia. E esse aparelho que vocês estão vendo aqui em volta do paciente se chama o aparelho de radioscopia, que é algo que a gente usa no centro cirúrgico. Então a gente pode localizar a articulação sacroiliaca com esse aparelho de raio-x e com uma agulhinha com anestesia local, nós introduzimos a agulha até dentro da articulação sacroiliaca, como vocês estão vendo aqui nessa animação, tá bem? E aqui nós infiltramos
uma substância anestésica com anti-inflamatório, né? Isso tem dois objetivos. O primeiro é o diagnóstico, porque se o paciente melhorar, nós temos certeza que de fato essas dores vinham da articulação sacroiliaca. E de certa forma o tratamento, porque nós injetamos uma substância anti-inflamatória na articulação, né? Então o bloqueio diagnóstico é muito importante. Ou, por exemplo, se nós suspeitarmos que a faceta, aquela articulação com artrose é a causa da dor, nós da mesma forma podemos colocar uma agulha dentro da articulação facetária, como vocês estão vendo aqui nessa animação. É um procedimento feito com sedação, não há necessidade de internação, dentro da articulação, e nós injetamos então uma substância anestésica com anti-inflamatório. Da mesma forma, se o paciente melhorar com isso, nós temos certeza que as dores vinham daqui. E assim a gente consegue traçar um tratamento mais específico para essa condição, mesmo que isso não apareça na ressonância, mesmo que tenha hérnia de disco na ressonância. Isso é muito importante. Tratamento. Então, todo tratamento para hérnia de disco, isso é muito importante, só deve ser realizado após consulta médica, né? Isso é muito importante, né? E o tratamento deve ser obrigatoriamente multidisciplinar. E o que é isso, né? O paciente deve fazer fisioterapia especializada, então nenhum procedimento é capaz de eliminar a necessidade de fisioterapia. E muitos casos de hérnia de disco, a maioria, eu posso dizer, que é resolvida então com a fisioterapia. O paciente não precisa nada além disso, certo? Mas algumas vezes ele precisa. Então, medicamentos analgésicos também podem ser utilizados, acupuntura, psicoterapia e outras técnicas que já estão comprovadamente cientificamente que ajudam nos pacientes com hérnia de disco, procedimentos intervencionistas que eu vou falar mais para frente e, eventualmente, em último caso, até cirurgia, certo? Então, falando um pouco da fisioterapia, é um tratamento obrigatório, certo? Ele deve ser realizado, então, por um especialista na área e ele pode evitar, muitas vezes, a necessidade de tratamentos mais invasivos. Então, é fundamental que o paciente seja submetido a uma boa fisioterapia, certo? Isso é muito importante. Os medicamentos, alguns analgésicos simples, alguns anti-inflamatórios, eventualmente antidepressivos, e os antidepressivos não estão colocados aqui para tratar depressão, é porque alguns antidepressivos têm ação na dor crônica, da mesma forma que alguns anticonvulsivantes, né? Então, sabe-se que os anticonvulsivantes, eles estabilizam de certa forma aqueles neurônios que causam a convulsão. E alguns têm a propriedade de estabilizar de certa forma aqueles neurônios que carregam as informações de dor. Eles podem ser utilizados também no tratamento de pacientes com hérnia de disco, certo? Com relação aos procedimentos intervencionistas, que eu vou falar mais para frente, isso é muito importante, eles só devem ser realizados quando o tratamento conservador, e aí eu estou falando principalmente de fisioterapia e medicamentos, não tiver sucesso. Então, se o paciente fizer uma boa fisioterapia e mesmo assim continuar com dor, aí sim nós podemos pensar em fazer um procedimento, mesmo que minimamente invasivos, né? Eles são realizados então sob sedação, sempre guiados por imagem, seja a imagem então o raio-x na sala cirúrgica ou ultrassom, e usualmente não há necessidade de internação para a realização desses procedimentos, né? Então eu vou falar e mostrar alguns exemplos desses procedimentos para vocês. O mais simples deles é o que se chama de bloqueio peridural transforaminal. O nome é feio, mas é fácil de entender o que ele significa. O que nós fazemos simplesmente através do raio-x, a gente coloca uma agulha, paciente sob sedação, novamente dizendo, a gente coloca uma agulha exatamente na posição onde o nervo está comprimido pela hérnia, e aqui nós depositamos uma solução anestésica com anti-inflamatório, certo? É um procedimento bastante interessante. E aqui à direita, vocês conseguem ver a imagem que nós tivemos durante o procedimento com o raio-x no centro cirúrgico, certo? Então nós injetamos aqui uma substância que é um contraste e que ela, entre aspas, desenha exatamente a raiz nervosa. Então a gente tem certeza que a gente está do lado da raiz nervosa. Tem um estudo muito interessante que recrutou vários pacientes que já tinham indicação de cirurgia e tinham hérnia de disco. Estavam todos na fila de cirurgia. Esses pacientes não tinham melhorado com a fisioterapia, certo? E esses pacientes foram então submetidos a esse procedimento e retomaram o tratamento com a fisioterapia. Mais de 80% desses pacientes no ano seguinte não precisaram operar. Então, um procedimento muito interessante de ser utilizado
em conjunto com a fisioterapia. Lembrando e ressaltando sempre, esse procedimento não elimina a necessidade de fisioterapia, certo? Existe outro tratamento, e vocês percebem que os nomes são todos muito esquisitos, muito complexos, que é a epiduroplastia, né? Que simplesmente nós colocamos e navegamos um catéter aqui por dentro da coluna, guiado pelo raio-x. Também é um procedimento que não é necessariamente uma cirurgia, é feito sob sedação, o paciente tem alta no mesmo dia. Nós levamos esse catéter até a região da hérnia que está comprimida, que vocês estão vendo aqui no desenho à direita e no raio-x no procedimento real à esquerda. E através desse catéter nós conseguimos injetar substâncias anestésicas, anti-inflamatórias e substâncias que visam tirar o inchaço dessa raiz nervosa. O que acontece é que o nervo está comprimido e ele acaba sofrendo um processo inflamatório e ele aumenta de tamanho, ele incha, né? Isso piora ainda mais a compressão. E a gente consegue então diminuir esse inchaço com o uso dessas medicações através desse catéter. Um procedimento também bastante interessante. Ou, por exemplo, um pouquinho mais avançado que isso, nós podemos fazer a descompressão percutânea do disco. Existem vários materiais com os quais nós podemos realizar esse procedimento, né? Então aqui é apenas um exemplo disso, aqui mostrando o esquema, o que é a animação da hérnia de disco, né? Comprimindo essa raiz nervosa, esse nervinho que está em amarelo. E nós podemos então colocar uma agulha dentro do disco intervertebral, um procedimento sem cirurgia, feito sob sedação, dentro do disco intervertebral, e nós colocamos um probe por dentro dessa agulha, que nós conseguimos navegar esse probe até a região da hérnia, e nós tentamos então cauterizar essa hérnia, permitindo então que ela volte ao menos parcialmente para o seu estado natural, sem compressão do nervo. É um procedimento muito interessante também, e é feito só quando os outros, na verdade, não deram resultado ou quando a hérnia é muito grave, certo? Essa é outra parte da aula que é muito importante, eu peço atenção, porque as hérnias de disco elas podem ser reabsorvidas espontaneamente pelo corpo. Então tem vários estudos nesse sentido. Esse estudo aqui mostrando que quanto mais grave a hérnia, quanto maior a hérnia, maior a possibilidade dela ser reabsorvida, né? Então, por exemplo, aquelas hérnias extrusas que são, entre aspas, mais graves, até 70% delas são absorvidas parcialmente em 1 a 2 anos, certo? E até 15% delas são reabsorvidas totalmente em 1 a 2 anos, né? Então, é importante que o paciente saiba que aquela hérnia pode ser reabsorvida. E ela vai ser mais reabsorvida se o paciente conseguir criar uma condição que elimine a sobrecarga da coluna vertebral. Então é muito importante que ele faça a fisioterapia, que ele perca peso, e esses tipos de condutas são muito interessantes, certo? E por fim, as cirurgias, certo? Que elas são reservadas então para casos mais graves, onde nada deu certo, ou quando o paciente apresenta uma perda da força da perna progressivamente. Então se o paciente tem uma hérnia de disco e a perna vai ficando fraca progressivamente, esse paciente precisa ser operado de fato. Agora, salvo essas condições, ou seja, o paciente está com dor, mas não tem perda da força muscular importante, nós sabemos que os resultados da cirurgia em 1 a 2 anos são semelhantes ao tratamento conservador. E é por isso que nós tentamos evitar o máximo a cirurgia. Nem sempre a gente consegue, mas a gente consegue na grande maioria dos casos, né? Então, por quê? Porque a cirurgia é um pouco mais invasiva, tem mais complicação, e apresenta, como um estudo publicado numa revista europeia de cirurgia espinhal mostra, que os resultados em 1 a 2 anos são semelhantes àqueles pacientes que não operaram. Então agora eu abro para dúvidas. Se alguém tiver dúvida, nós vamos começar o nosso Tira Dúvidas, é só escrever abaixo da transmissão. A Gesa pergunta se a adenomiose pode causar dor lombar, porque tenho e sinto muita dor. Eventualmente pode, Gesa, mas não é o mais comum. A adenomiose causa mais, na verdade, dores pélvicas e abdominais, né? A Sabrina pergunta se protusão é hérnia de disco. Essa pergunta é muito importante, Sabrina. E sim, protusão é hérnia de disco, né? Então, as hérnias de disco, elas são diferenciadas em protusas, elas são diferenciadas em extrusas, sequestradas e migradas, né? A extrusa
a protusa é uma hérnia de disco um pouquinho mais leve do que a extrusa, mas a protusão discal é uma hérnia de disco. Ana Maria Mendes, estou com 2 hérnias de disco e artrose no quadril, dor insuportável todos os dias. Então, Ana Maria, procure um médico especialista em dor, que há tratamentos para serem feitos para você. A Daniele pergunta se é parecido com a ozonioterapia. O que exatamente é parecido com a ozonioterapia, Daniele? Não entendi. A Michele, tenho L4, L5, S1, fiz um tratamento com fisioterapeuta, estou sem dor. Faço exercício em casa para a dor não voltar, mas agora estou grávida e estou preocupada. Então, Michele, é exatamente o que o paciente tem que fazer, né? Então, se o paciente não tiver uma perda da força muscular, ele deve sim procurar um fisioterapeuta que ele pode resolver grande parte dos casos, né? E não tem complicação na grande maioria das técnicas, né? A gestação, como você está grávida, gera muita preocupação, porque há uma mudança no corpo da mulher e há uma mudança do centro de gravidade, mas as hérnias de disco sintomáticas são relativamente raras na gestante, certo? Então não fique preocupada, e se de fato você voltar a ter dor, procure novamente esse fisioterapeuta que te ajudou no primeiro caso. A Eliana Alessio pergunta se esses tratamentos podem ser feitos na região cervical. Sim, Eliana, eles podem ser feitos na região cervical também. A Fátima diz que tem hérnia de disco exuberante L5-S1. O caso dela é cirurgia. O que fazer para tirar a dor? Toma o Tramal, codeína, não resolve. O que fazer? Então, Fátima, deixa eu mostrar aqui para você. Existem, eu mostro novamente aqui, essas técnicas que podem ajudar no paciente com dor que não quer fazer cirurgia, né? O primeiro é o bloqueio, né? Então, nós colocamos uma agulha exatamente ao lado da raiz nervosa que está comprimida, né? E aqui a gente deposita o anestésico local com o anti-inflamatório. Ou eventualmente o que a gente pode fazer é aquele procedimento com um catéter, né? Local, catéter, lá na região da hérnia, e injetar os medicamentos. Ou eventualmente aquele procedimento que eu citei na aula, que é a descompressão percutânea do disco, onde a gente coloca uma agulha dentro do disco intervertebral e tenta então cauterizar a hérnia, certo? São todos procedimentos que a gente usa para tentar evitar a cirurgia ao máximo. Nem sempre a gente consegue, mas muitas vezes a gente consegue. Vamos voltar aqui. Vamos achar mais uma pergunta, deixa eu ver onde eu parei. O Vitor disse que quer fazer uma avaliação, tem todos os dados na nossa página do Facebook, Vitor. A Fabiana dá parabéns pela aula, obrigado, Fabiana. O José Júnior Fiorim, boa tarde, doutor, já tive 2 crises e percebo que perdi um pouco da força muscular. Caminhada é indicado? Tenho hérnia extrusa. Então, José, é importante que a gente avalie para quantificar essa perda da força muscular, né? Agora, o que é importante? Aquela crença de que pacientes com hérnia de disco não podem fazer exercícios físicos, isso não é verdade, né? Os pacientes devem fazer exercícios físicos. Acontece que esse exercício físico deve ser orientado de preferência por um bom fisioterapeuta, mas o paciente deve sim fazer exercício físico. A Lica pergunta se a hérnia de disco L4 L5 a longo prazo causa deformação no cóccix ou no sacro. Não, Lica, não causa, né? Pode outra patologia, outra doença, outro processo causar essa deformação, mas a hérnia de disco L4 L5 não vai deformar o cóccix e nem o sacro. A Bárbara Cristina pergunta se esses procedimentos servem para distrofia simpática reflexa. Sinto muita dor nas costas também. Não exatamente esses procedimentos, Bárbara. Para distrofia, nós podemos utilizar alguns procedimentos, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, se a distrofia, só para lembrar, caso alguém não saiba o que é distrofia, a distrofia é um quadro que surge usualmente depois de traumas, de cirurgias ou de fraturas, principalmente de membros inferiores ou superiores, onde o paciente desenvolve uma dor que é desproporcional
àquela fratura, aquele trauma, aquela cirurgia. E o paciente pode desenvolver também alterações da temperatura, alterações da coloração do membro e às vezes até o toque na pele incomoda muito. É uma dor que causa muito sofrimento, certo? Então, por exemplo, se a distrofia for no braço, nós podemos fazer um bloqueio de um gângliozinho que fica aqui no pescoço, chamado bloqueio do gânglio estrelado. Em alguns casos, a gente pode fazer isso com ultrassom, né? Alguns casos, deixa eu passar aqui, nós podemos fazer esse bloqueio ao nível das vértebras torácicas, que vão inervar também a região dos braços, certo? Ou se a distrofia for na perna, nós podemos fazer então esse procedimento ao nível da coluna lombar, né? Então existem os gânglios simpáticos aqui na coluna lombar, que usualmente são responsáveis por levar informações Eu estou aparecendo na frente aqui, eu estou atrapalhando vocês, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo tirar a minha imagem. Só um pouquinho. Não saiu, eu vou fazer o seguinte, só um pouquinho. Estou atrapalhando vocês aqui. Aqui, vai melhorar um pouquinho. Existem esses gânglios que ficam atrás das vértebras lombares, onde nós conseguimos, esses gânglios são responsáveis por levar informações para as pernas, de, por exemplo, quanto de sangue vai chegar, qual a temperatura daquela perna, o quanto de suor vai ser produzido ali. Em algumas situações de doença, como a distrofia, elas podem então carregar informações dolorosas. Então a gente pode fazer um bloqueio nesse sentido, eventualmente até fazer uma radiofrequência. Ou eventualmente, tanto nos braços como nas pernas, nós podemos fazer então o implante do estimulador medular. E o que é isso? Nós colocamos um catéter dentro da coluna do paciente, aqui, um eletrodo, certo? E esse eletrodo é ligado a um gerador, como se fosse um marca-passo que fica debaixo da pele do paciente. E isso emite estímulos elétricos o tempo todo, tentando inibir a dor do paciente, certo? Então, um tratamento bastante interessante para a distrofia também. Tudo bem? Então, é isso. Vamos procurar aqui mais perguntas. Deixa eu ver onde eu parei. A Nazaré diz que doutor, minha mãe tem 67 anos, 7 hérnias, quais os riscos da cirurgia? Então, Bárbara, a cirurgia tem risco, na verdade, principalmente de continuar com dor, né? Então, vários pacientes que operam continuam com dor, principalmente nas costas, né? Existem riscos inerentes ao próprio procedimento cirúrgico, que não é tão pouco agressivo, embora tenham técnicas minimamente invasivas atualmente através de endoscopia, mas tem risco da anestesia, risco da cirurgia, risco de infecção, esse tipo de coisa, certo? Deixa eu ver aqui, são muitas perguntas. Só um minutinho. Aqui. A Maíra Vidal, eu tenho hérnia lombar L4, L5 e nervo ciático extruso. Operei e voltou depois de 2 anos. Os remédios não estão fazendo efeito. Então, Maíra, é possível que uma nova hérnia de disco esteja te incomodando, né? Então você deve passar em avaliação com algum médico de sua confiança para que de fato isso seja diagnosticado ou não. A Emily Karen, eu quero saber o que faço para a dor na coluna inteira. Eu faço de tudo e não passa. Então, desculpa. Emily, o primeiro passo é passar em consulta médica com um especialista de sua confiança para que ele possa te examinar e definir inicialmente o que está acontecendo, de onde vêm suas dores, né? Então, cada estrutura da coluna tem o seu tratamento diferenciado. Então, não tem um tratamento genérico para a dor na coluna inteira. É preciso diagnosticar de onde está vindo a dor. A Luzia Rosa, doutor, tem hérnia de disco lombar, escoliose, sinta muita dor e muita dor no calcanhar esquerdo. Faz parte da hérnia de disco? Luzia, a hérnia de disco tem potencial para causar dores no calcanhar, principalmente se for no último disco intervertebral entre L5 e S1.
mas eventualmente você pode ter outro problema no calcanhar, por exemplo, uma fascite plantar, né? Então, a fascite plantar, o paciente tem dor principalmente quando ele dá os primeiros passos pela manhã, né? Ele está dormindo, na hora que ele levanta e dá os primeiros passos, ele pode ter bastante dor. A Mara Machado: tem dor em todas as minhas articulações, tenho 40 anos e que pode ser? Mara, esses quadros de dores articulares generalizados, eles devem ser investigados quanto à possibilidade de uma doença reumatológica, os populares reumatismos, certo? Então é preciso examinar e é preciso que seja feito alguns exames de sangue e eventualmente até de imagem dessas articulações para a gente conseguir determinar a causa das suas dores, certo? O Renner de Rio Branco parabeniza pela aula, eu que agradeço, Renner, a participação. Mendy diz: no caso de fissura de disco, qual o melhor tipo de tratamento? Essa fissura fecha com o tempo? Quais as consequências disso para a coluna durante a gestação? Então, Mendy, nos casos de fissura do disco, nós podemos, em muitos casos, deixa eu mostrar aqui para vocês, fazer uma radiofrequência. Deixa eu procurar aqui para vocês, só um minutinho. Aqui. Fazer uma radiofrequência do disco. Então nós podemos colocar duas agulhas aqui na parte de trás do disco de radiofrequência e fazer uma lesão que ele faz uma ablação dessa região posterior, tendo chance inclusive de fechar essa fissura, certo? Então um dos tratamentos que a gente pode utilizar para esse tipo de problema. A Vera pergunta: dor no nervo ciático que irradia para a perna tem a ver com hérnia de disco? Vera, pode ter a ver sim, mas como eu disse na aula, é importante que o paciente seja examinado para saber se de fato tem a ver com hérnia de disco, porque pode vir da articulação entre as vértebras da coluna, pode vir da articulação sacroiliaca, pode vir da síndrome do músculo do piriforme e outras causas também, certo? Samborelli: doutor André, boa tarde, tenho dores razoáveis L e T e não parei meus treinos de fortalecimento e esportes. Isso pode piorar? Sim, Sam. Toda dor crônica tem potencial para piorar, sim. Principalmente se a sobrecarga naquela articulação continuar. Ju Mendes: doutor André, tenho tido muitos bons resultados com estabilização segmentar, lombar e pilates com meus pacientes. A maioria consegue retornar suas atividades normalmente. Então, Ju, é isso mesmo. Então, existem várias técnicas de fisioterapia, talvez mais de 30, e cada uma consegue ajudar os seus pacientes de uma certa forma, né? Então é importante que o paciente, de fato, procure um auxílio com um fisioterapeuta especializado, porque isso pode, de fato, resolver a maior parte dos casos, né? Arci Ribeiro Júnior: fiz uma cirurgia lombar L4, L5, S1, 6 parafusos, 8 meses atrás, mas ainda tenho dores, embora a cirurgia tenha sido perfeita. Será dor crônica? Sim, Arci, isso é dor crônica. Então a dor que permanece por mais de 3 meses é considerada dor crônica. O que você tem é o que nós chamamos de síndrome pós-laminectomia. Laminectomia é um tipo de cirurgia de coluna. E muitos pacientes que fazem laminectomia, que fazem artrodese com pino e parafuso, continuam com dores principalmente nas costas, né? E parte desses pacientes, e isso é muito interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Parte desses pacientes tem articulação sacroiliaca como causa da dor. Deixa eu achar aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui. Então, 20 até 40% dos pacientes que continuam com dor lombar crônica depois de uma cirurgia de coluna com pino e parafuso tem articulação sacroiliaca como causa da dor. Por quê? Porque gera uma sobrecarga na articulação sacroiliaca com a fusão desses segmentos inferiores aqui, né? Então a articulação sacroiliaca que eu mostrei para vocês na aula está aqui entre o osso do sacro e da bacia, e o paciente pode ter dor nas costas e eventualmente até que desce para a perna, né? E para a gente fazer esse diagnóstico é fundamental que a gente faça uma infiltração diagnóstica da articulação sacroiliaca, certo? Então o paciente fica deitado de barriga para baixo, certo? Sob sedação, de preferência, e nós conseguimos achar a articulação sacroiliaca com o uso desse aparelho no centro cirúrgico que se chama aparelho de radioscopia, tá bem? E nós então colocamos uma agulha
dentro da articulação sacroiliaca e fazemos uma infiltração guiada nessa região, né? Então, se o paciente melhorar, a gente tem certeza que a dor vinha dali, né? E eventualmente a gente pode fazer até a radiofrequência dessa articulação. Tá bem, Arci? Então, isso é dor crônica, sim. A Maria Ferreira, quando há uma infecção em uma das vértebras, o que acontece? Maria Ferreira, infecções nas vértebras são uma entidade bastante perigosa, então toda infecção na vértebra deve ser tratada. A maior parte delas pode ser tratada com antibiótico, certo? Esse antibiótico, de preferência no começo, tem que ser na veia, né? E depois o paciente pode continuar, dependendo da evolução que ele tiver, com antibiótico via oral, né? Alguns casos tem que fazer até cirurgia. Então é importante que você vá ao médico para ver como que está essa infecção. É muito perigoso isso. A Mara parabeniza pelo trabalho, eu que agradeço, Mara. A Adriana Esmeraldi, doutor, tem uma dor crônica na lombar há anos com diagnósticos de protusão discal e síndrome do piriforme. Fiz cirurgia bariátrica para perder peso e não posso tomar anti-inflamatórios. Perdi 76 quilos, mas tenho dores demais e acabo às vezes até entortando com dores e choques. O que faço? Está desesperada. Então, Adriana, é muito comum que o paciente tenha uma hernia de disco e tenha associado uma síndrome do piriforme, que é aquele músculo que eu mostrei para vocês. Então, o primeiro ponto é descobrir se de fato essa hernia de disco é de fato a causa dos sintomas. E a gente pode fazer isso fazendo uma infiltração na hernia de disco, né, como eu mostrei para vocês nas aulas, guiada pela imagem, né? E eventualmente a gente pode fazer essa infiltração no piriforme também. Há casos onde há uma contratura no piriforme tão importante que nós injetamos toxina botulínica no músculo piriforme. Agora, em todos os casos, a fisioterapia é importante. A Daniele Moraes também tem dúvidas sobre fissuras de ângulo. Elas demoram a cicatrizar? Sim, Daniele, demora sim. E existem alguns estudos com o uso da radiofrequência mostrando bons resultados, né? Então é uma das possibilidades para quem tem a fissura no ângulo, desde que ele seja doloroso. A gente precisa determinar se essa fissura no ângulo é dolorosa, certo? E a gente faz isso através de um exame chamado discografia provocativa. Deixa eu mostrar aqui para vocês como isso funciona. Só um pouquinho. A discografia provocativa visa saber se aquele disco degenerado é de fato fonte da dor. E o que a gente faz? Nós colocamos uma agulha dentro do disco intervertebral e injetamos uma substância que é um contraste. Essa injeção dessa substância tem dois objetivos. Primeiro, avaliar a forma do disco, ou seja, se esse contraste extravasar é um dos sinais que a dor vem dali, certo? E a outra e mais importante, e por isso que se chama provocativa, é de fato provocar a dor do paciente, né? Então, se o paciente durante esse procedimento referir que sentiu uma dor parecida com a que ele sente usualmente, nós temos mais certeza que de fato aquele disco intervertebral rompido é a causa da dor, certo? Muito importante esse exame. A Juliana Marques tem uma hernia de disco L5 e faço RPG. Faz um ano que não tenho crises no sentido de não poder andar. É possível o RPG ter de certa forma retardado o problema? Sim, é possível, né? As preocupações que eu tenho com relação ao RPG é que muitos profissionais de fato falam que faz RPG quando na verdade não fazem, né? Então é importante que você procure um bom profissional. A Maria Batista Ferreira Martins pergunta se abaulamento discal é hernia de disco. Sim, é um tipo de hernia de disco. A Flávia Mantovani: doutor, tenho parafusos da L5S1, tive infecção, fiquei internada por 6 meses. Hoje faço fisioterapia e acupuntura, não melhora. Tenho dificuldades em movimentos, principalmente em abaixar. Agora o médico quer me operar pela lateral. Não aguento mais dor, o que posso fazer para não operar? Flávia, o que eu tenho de mais importante para falar para você nesse momento é diagnóstico. Você tem que fazer um diagnóstico de onde vem a sua dor. Então, dores na coluna e na perna pós cirurgia de coluna podem vir de vários fatores. Um deles, talvez o cirurgião possa ter operado alguma estrutura que de fato não causava dor. Isso é possível, mais raro, mas é possível. Outra coisa que acontece é uma nova hernia de disco, né? É um processo degenerativo, ele pode piorar, ele pode surgir novas hérnias de disco. Outra coisa que pode acontecer são as cicatrizes internas, né? Que nós chamamos de fibrose peridural. Então, se a gente fizer um corte na pele, forma uma cicatriz.
Da mesma forma, durante a manipulação cirúrgica, naquela região peridural, que é onde tem os nervinhos que vão para a perna, também podem formar cicatrizes. Nós chamamos isso de fibrose peridural. Isso pode comprimir o nervo. Ou, eventualmente, uma sobrecarga na articulação sacroiliaca. Então é importante diferenciar o que é cada um, certo? E qual a causa da sua dor, para que a gente possa fazer um tratamento específico para isso, certo? O Silvânio Marisa Torres, deve ser um Facebook em conjunto, L4, L5, L5, S1, compressão do nervo ciático, parestesia, fraqueza na perna. Fiz osteopatia e quiropraxia, não tive resultado satisfatório a mais com esse tratamento. Então, Silvano, é muito importante você saber se essa perda de força muscular está piorando muito, porque se ela estiver piorando muito, talvez seja necessária uma cirurgia. Então é fundamental que você passe em consulta para que você seja avaliado nesse sentido. Primeiro, para determinar se a cirurgia é necessária ou não. Na maior parte das vezes não, mas às vezes pode ser. Então é importante que você seja examinado e que a sua ressonância seja avaliada também. A Flávia Helena, doutor, tenho hérnia, mais a dor no quadril só do lado direito é muito forte, nem consigo virar na cama. Isso é devido à hérnia? Alguns casos de hérnia podem dar dor no quadril, principalmente as hérnias mais, digamos, mais altas, né? A dor na virilha, no quadril. Mas a sua dor pode vir simplesmente no quadril, pode vir simplesmente numa bursite no quadril. Às vezes é uma coisa muito mais simples e é por isso que o paciente deve ser examinado. A Luzia Rosa, existe alguma atividade física para fazer em casa para melhorar as dores? Existe, Luzia, mas o fisioterapeuta que precisa avaliar isso e de fato orientar. Então você pode fazer a fisioterapia com uma certa periodicidade, às vezes uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, e pode complementar isso com exercícios em casa que o fisioterapeuta orientar. O que é importante, não fazer exercício físico sem orientação, né? O João Carlos diz, apesar do canal cervical ser mais largo, a hérnia de disco nessa região produz incômodo? Sim, João, a hérnia de disco na região cervical pode então dar uma dor no pescoço, que pode até irradiar para o braço, para a mão, para o dedo, coisas do tipo, né? A Thalita também parabeniza pela aula, eu que agradeço, e pergunta se nós ministramos cursos ou workshop. Então, na nossa clínica em Campinas, a gente ministra cursos de medicina intervencionista de dor para médicos do Brasil inteiro, né? Isso são reuniões mensais que nós temos com os médicos que vêm aqui. O Maurício diz que sofre de hérnia de disco desde 2012, fez exames, a ressonância magnética acusou a hérnia de disco. Então, Maurício, é importante a gente definir, através do exame físico, se de fato a sua hérnia é causa ou não de dor. Como eu disse, muitos pacientes têm hérnia de disco e não têm dor relacionada a ela, certo? A Ana Maria Fred, meu esposo tem dor no corpo todo, ele sente muitas dores na carne e nas articulações, nos pés ao levantar, o que pode ser? Pode ser por causa da simvastatina que ele toma? Ana Maria, em alguns casos, que na verdade isso não é muito frequente, a simvastatina ou outras estatinas, que são medicamentos para o colesterol, elas podem danificar os músculos, né? Então é possível que se faça um exame, uma dosagem de uma enzima chamada CPK, que é uma enzima que aparece no sangue quando os músculos são degenerados, não, são danificados, que isso pode ajudar nesse diagnóstico. A Margarete tem um hérnia na região lombar e cervical, sou cabeleireira, faço RPG uma vez por semana, mesmo assim tem dores, há tempo que piora, o tempo que melhora. Está certo só RPG? Margarete, se a dor está piorando, não, né? Então é importante que você procure um novo tratamento para que você tenha melhora, né? Se não está melhorando, é melhor mudar isso aí. A Eliane Castro, minha mãe tem 86 anos e está com lombociatalgia, esse tratamento é indicado? Sim, é claro que é preciso avaliar, mas a idade não proíba esse tipo de tratamento. A Joana Bernardi pergunta, doutor, quando trava a coluna é por conta da hérnia? Nem sempre, Joana. Às vezes uma contratura muscular do psoas ou do quadrado lombar, deixa eu mostrar para vocês esses músculos, que esse músculo é bastante interessante. Então, por exemplo, esse aqui é o músculo psoas, né? Ele sai da coluna e passa pela pelve e vai até o fêmur.
Então, se ele for contraturado de forma muito importante, ele pode travar a coluna. E assim como o quadrado lombar, que sai aqui da 12ª costela, se insere aqui nos processos transversos das vértebras, aqui que vocês estão vendo mais à esquerda, e no osso da bacia. Também ele pode travar a coluna em muitos casos. Então, nem sempre travamento de coluna é problema de hérnia de disco, certo? A Fabiana Oliveira: por favor, doutor, minha mãe sofre muitas dores e não passa mesmo com físio e remédio. O que fazer? Fabiana, é o caso de uma avaliação clínica e eventualmente da indicação ou não de um desses procedimentos que nós fazemos para dores crônicas, né? Mas a gente só pode indicar isso depois de uma avaliação. Carla Sampaio: uma pessoa com protusões discais C3, C4, C6, C7, hipertrofia dos ligamentos C5, C6, C7, abalamento discal L4, L5, S1 são a mesma coisa? Não, cara, são coisas diferentes, né? Então, a protusão discal, de certa forma, é hérnia, assim como o abalamento discal, mas a hipertrofia dos ligamentos é outra coisa. É o ligamento que fica ali perto da coluna que está um pouquinho mais grosso do que o normal. Isso pode ajudar na compressão da raiz nervosa. A Nana Cândido pergunta: doutor, como é a síndrome pós-laminectomia? Então, Nana, a síndrome pós-laminectomia é o termo dado para pacientes que continuam com dor depois de cirurgia de coluna. É um termo um pouco genérico. E como eu disse, o paciente pode ter dor nas costas, que eventualmente vai até para a perna. E como eu disse, esses pacientes podem ter várias causas para essa síndrome. Uma delas é, de fato, a sobrecarga da articulação sacroiliaca. Outra delas é a fibrose da região peridural, né? Então, também pode causar esse tipo de problema, né? O Renner Baroni: doutor, a protusão discal em T5 e T6 com compressão da medula é indicada para procedimento cirúrgico? Renner, as hérnias de disco torácicas, elas são de tratamento cirúrgico um pouquinho mais complicado, mais difícil, mais complexo, por dois motivos. Primeiro, porque há os pulmões do lado das vértebras, então isso deixa um pouquinho mais perigosa a cirurgia. E segundo, que essas hérnias torácicas são raras, né? São não raras, mas são pouco frequentes. Então nem sempre é fácil você achar um profissional que tenha experiência com esse tipo de cirurgia. Mas o paciente pode se beneficiar dessas técnicas minimamente invasivas também, né? A Patrícia: doutor, boa tarde, tenho 2 hérnias de disco na lombar e na cervical, às vezes perco as forças dos braços, deixo as coisas caírem. Não é sempre, também tenho lordose, faço pilates, fisioterapia e acupuntura e remédios, mas as dores são horríveis, não sei o que fazer. Patrícia, preciso bater nessa mesma tecla que, de fato, o mais importante nesse momento é diagnóstico, né? Como eu disse, nem sempre a hérnia de disco que aparece na ressonância é a causa dos seus sintomas, então é importante examinar para saber qual é a causa da dor. A Nancy diz que tem fibromialgia e aí é muito importante o tratamento multidisciplinar, né, com psicoterapia, medicamentos, exercícios físicos e acupuntura. O Rafael pergunta qual tipo de atividade física é indicada para quem tem hérnia. Rafael, é importante dizer que cada paciente com hérnia se manifesta de uma forma, né? Então tem pacientes, por exemplo, que pioram as suas dores quando ele faz flexão da coluna lombar. E tem pacientes que pioram as suas dores quando fazem extensões da coluna lombar. Então é importante diagnosticar esse tipo de comportamento frente aos exercícios para que seja orientado de forma mais precisa. A Emily Karen: tenho a coluna torta e tenho inchaço no osso e dói muito. O que posso fazer para melhorar a coluna? Eu já tomei vários remédios e não passa. Emily, existem vários procedimentos que podem ser feitos para melhorar a dor da coluna. Agora é importante diagnosticar de que estrutura a dor está vindo. Se é de uma hérnia, se é de uma artrose na articulação entre as vértebras, se é de um ligamento lesionado ou coisa do tipo. A Daisy Mansano pergunta se bursite tem a ver com hérnia de disco. Não, Daisy, bursite não tem a ver com hérnia de disco. Bursite é uma inflamação, como o próprio nome diz, na bursa, que tem bursas debaixo dos ligamentos de várias estruturas do corpo, né? A Cléo Matias: fiz artrodese desde 2010 e até hoje tenho sequelas. Meu lado esquerdo é parcialmente adormecido, desenvolvi a artrose do quadril e coluna. Estou com tendinite no ombro
e todo o lado esquerdo é comprometido. Hoje sofro também de fibromialgia, gostaria de saber se esses problemas têm alguma relação com a hernia de disco. Acredito que não, Cléo, talvez devido às sequelas da cirurgia, você tenha desenvolvido o que nós chamamos de sensibilização central, né? Que é o cérebro, depois de sofrer muito tempo com dor, as vias da dor ficam um pouquinho mais sensibilizadas e as dores podem ficar mais generalizadas, certo? A Cida Cidinha diz: doutor, minha mãe tem uma metástase de câncer na coluna na altura do tórax, mas o que incomoda ela mesma é uma hernia de disco na lombar. Esse tratamento poderia ser feito mesmo com a metástase? Sim, Cidinha, pode ser feito. E no caso das metástases serem causas de dor, nós conseguimos até colocar uma agulha dentro dessa metástase e injetar o que nós chamamos de cimento cirúrgico, né? É um tratamento bem interessante para esse tipo de paciente, né? Então, infelizmente a gente não consegue responder a todas as perguntas, que são inúmeras. Esse vídeo, tanto com a aula como com a resposta dessas perguntas que nós conseguimos responder, vai ficar então disponível, gravado na nossa página do Facebook e do YouTube e no meu site pessoal. E na quinta-feira que vem nós voltamos com mais um Tira Dúvidas a respeito de dores crônicas. Tenha todos vocês uma boa tarde.